Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Fórum Social Mundial 2001, Porto Alegre. Uma multidão de pessoas, feministas, indígenas, minorias étnicas e culturais, todos em busca de valores como a sustentabilidade no desenvolvimento e o respeito às opções individuais de cada habitante do planeta. Estados Unidos, também 2001. O mundo se assombra diante de atentados terroristas, cuja responsabilidade foi assumida por um grupo pouco conhecido até então, Al-Qaeda. Fórum Social Mundial e Al-Qaeda. É incrível como duas coisas tão diferentes podem ser tão representativas no mundo em que a gente vive, né? É verdade, mas é porque atrás deles existe um conceito, uma forma de se organizar que tem tudo a ver com o terceiro milênio. As redes. E aí me surge uma pergunta. Como as novas redes sociais contribuem para redesenhar a face do planeta? Aí me vem outra pergunta. Qual o alcance das ações dessas redes e como elas desafiam o poder consolidado nos diversos territórios? É isso aí, já viu, né? Buscar respostas para essas perguntas vai nos ajudar a entender o conceito de rede social. E vai nos ajudar a entender as novas formas de organização social nos tempos de globalização. Nesta teleaula, a partir destas perguntas, vamos ver como as novas redes sociais estão se formando no mundo contemporâneo. Como o desenvolvimento facilitou a circulação de informações e pessoas, favorecendo a formação das redes sociais. Vamos ver que essas redes podem assumir feições progressistas e também feições violentas. E que a expansão das redes globais e a aceleração da velocidade em diversos circuitos alteram as dimensões relativas dos territórios nacionais. E por fim vamos ver que com a globalização emergiu a consciência de que fazemos parte de um grande conjunto mundial. E ao mesmo tempo ficou evidente que a exclusão dos benefícios do progresso é cada vez maior, levando as pessoas a buscar caminhos alternativos. E aí, vamos montar uma nova rede de conhecimento? Ele está entusiasmado com essa ideia de rede. E olha que a nossa teleaula está apenas começando. O desenvolvimento das telecomunicações, da informática e dos sistemas de transportes facilitou a circulação de informações e pessoas em escala global, favorecendo a emergência de novas redes sociais que não respeitam os limites dos territórios nacionais. Redes sociais são redes de comunicação que envolvem a linguagem simbólica, os limites culturais e as relações de poder. Você faz parte de alguma rede social? Faço, Orkut. Faço de igreja, de clube, de curso, escola, faculdade. O que seria uma rede social para você? Uma rede social seria um lugar onde pessoas conversam, trocam ideias. Com objetivos comuns que comungam de ideias semelhantes. Numa estrutura em rede, os integrantes se ligam horizontalmente a todos os demais, diretamente ou através dos que os cercam. O conjunto resultante é como uma malha de vários fios que se espalha para todos os lados. Detalhe, nenhum de seus nós pode ser considerado principal ou central, nem representante dos demais. Não há um chefe. O que há é uma vontade coletiva de realizar um objetivo comum. Olha só, Joana, eu estou numa comunidade na internet em contato com um norueguês, um espanhol, um angolano, um americano, um japonês, um australiano e um panamenho. O jeito que usamos o computador hoje tem tudo a ver com essa história de rede. Telecomunicações, informática e o sistema de transportes têm tudo a ver com a formação de redes. É isso aí. Agora, é importante dizer que apesar de todos os avanços da tecnologia, uma rede é uma circulação de ideias e de pessoas, né? Novas redes sociais estão se formando no mundo contemporâneo, estendendo seus circuitos nos mais diversos territórios, conectando distintas culturas e criando novas formas de poder alternativo. E como já vimos, essas formas de poder alternativo podem assumir diferentes feições, não é mesmo?
Vamos pensar um pouco. É verdade. Essas formas podem tanto assumir feições progressistas, como o Fórum Social Mundial, quando multidões se reúnem para discutir o futuro do planeta. Mas podem também assumir feições violentas, como a Al-Qaeda, que assumiu a responsabilidade pelos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, e desde então vem realizando diversas ações terroristas em diferentes partes do mundo. A expansão das redes globais e a aceleração em seus diversos circuitos alteram constantemente as dimensões relativas dos territórios nacionais. Vivemos ainda num mundo profundamente marcado pela existência de um centro, de uma ampla periferia. Isso pode ser atestado na capacidade tecnológica, na geração de riqueza, no acesso a certos tipos de armamentos, na pujança da vida financeira, e que é uma divisão de raízes, de fundamentos, basicamente geoeconômicos, a capacidade das economias, capacidade diferencial das economias, no limite de incorporar toda a sua população num padrão de vida aceitável, bom, com qualidades de vida melhor. Hoje se pode até falar numa emergência de nacionalismos ou uma redefinição bastante recente no que diz respeito ao tema das nacionalidades, das soberanias nacionais, etc. Apesar do processo de globalização, que é uma realidade do mundo em que vivemos. Você entende direito essa história de geopolítica e geoeconomia, Joana? Bom, primeiro precisa entender que uma coisa não exclui a outra. Não, sim, claro. Geopolítica se fundamenta no controle estratégico dos lugares, é isso, né? É, e a geoeconomia atua preferencialmente nas redes de circulação. Sim, e é essa articulação entre o controle estratégico dos lugares e a logística das redes que define as relações espaciais de poder entre domínios e fronteiras. E faz com que os contornos do mapa mundial sejam redesenhados constantemente. Exato. A globalização trouxe novos e angustiantes problemas para a comunidade das nações e para os habitantes do planeta Terra. De um lado, emerge a consciência de que fazemos parte de um grande conjunto mundial. De outro, vemos que a exclusão dos benefícios do progresso é cada vez maior, levando as pessoas a buscar caminhos alternativos para fazer valer os seus direitos e conquistar a cidadania. Se de um lado, essas comunidades apresentam aspectos positivos que são fundamentais para o avanço científico, para a colaboração entre agentes sociais e para a construção da cidadania global, de outra, servem para disseminar a violência, o abuso sexual e o terror, independentes da nacionalidade de seus participantes. Você conhece essa pessoa? Conheço. Qual o nome dela? Bin Laden. E você sabe o nome da organização que ele comanda? Al-Qaeda. O conflito no Oriente Médio serviu de ambiente para o desenvolvimento da rede Al-Qaeda, que em árabe significa a base. Trata-se de uma nova forma de organização, que não tem pátria nem estrutura fixa, operando em células independentes umas das outras e nas mais diversas partes do planeta, o que dificulta o seu enfrentamento pelos governos nacionais. Além da Al-Qaeda, você conhece alguma outra rede criminosa? Conheço o IRA, da Irlanda, e o ETA, na Espanha. No Brasil tem o PCC. As Farc da Colômbia. As redes globais ilícitas também operam com duas mercadorias muito especiais: armas e drogas. Os negócios ilegais operam hoje em escala global e os países estão buscando novas formas de cooperação internacional para enfrentar essa ameaça global. O tráfico de armas e drogas passou a se comportar como uma máquina, cada vez mais poderosa e violenta. Como fenômeno histórico, a articulação de interesses desse tipo em sociedades secretas, sociedades de crime, não é algo exatamente novo. Poderia lembrar da máfia e coisas assim. O que tem uma capacidade nova de ação. Essas redes ilícitas se apoiam em possibilidades técnicas que o mundo moderno, o mundo contemporâneo oferece, de deslocamento, de circulação da informação,
aliadas a certas características que a vida metropolitana coloca, como a do anonimato, a fluidez de pessoas, possibilidade de movimento, de passar de um lugar a outro. Porém, do ponto de vista da atuação, é uma atuação atomizada, fragmentada, de difícil combate. Ainda bem que o mundo não vive só às voltas com as redes ilícitas e que usam de violência, né? Sim. A gente sabe e vai ver agora que é através da educação e do diálogo que se conseguem as mudanças desejadas. Sim, verdade. Existem muitas redes sociais internacionais com propostas alternativas para o desenvolvimento da sociedade humana. Redes sociais que são positivas para a melhoria da qualidade de vida do planeta Terra. Por exemplo? Por exemplo, o Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial se iniciou em 2001 na cidade de Porto Alegre como contraponto ao Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça, pelos grandes empresários e chefes de governo de alguns países que se preocupam apenas com os problemas econômicos. O Fórum Social reúne multidões, expressando os mais diversos movimentos sociais, como indígenas, feministas, minorias étnicas e culturais, em busca de valores como a sustentabilidade no desenvolvimento e o respeito às opções individuais de cada habitante do planeta Terra. E não pense que só o Fórum Social Mundial é o único exemplo. Muitas redes estão em ação nesse exato momento, reconhecendo e incentivando a atuação solidária, combatendo a pobreza e exclusão social, promovendo o desenvolvimento local. Redes que expressam ideias políticas e econômicas inovadoras, lançando novos valores, pensamentos e atitudes. Redes que unem indivíduos, organizando-os de forma igualitária e democrática, contribuindo para a formação de uma cultura de participação. Se nós pudéssemos redesenhar, colocar num mapa essas redes, eu acho que a gente teria um apagar completo das fronteiras nacionais. Há redes que estão presentes em mais de 60 países, como os Médicos Sem Fronteiras, e tem redes que operam numa escala um pouco menor. Essas organizações são capazes de agir, muitas vezes, mais rapidamente do que os Estados Nacionais. Eu diria que elas não substituem os Estados Nacionais, elas, na verdade, vão interagir com os Estados Nacionais. Elas exercem, na maioria das vezes, uma enorme pressão sobre os Estados Nacionais que impulsionam, enfim, que representam forças de mudança social. Esse negócio de multidão desorganizada já era, né? É verdade. Chegou a hora de novas formas de organização nos tempos da globalização. As redes sociais. E por falar nisso, chegou também a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Nesta teleaula, vimos como as novas redes sociais estão se formando no mundo contemporâneo. Como o desenvolvimento facilitou a circulação de informações e pessoas, favorecendo a formação das redes sociais. Vimos também que essas redes podem assumir feições progressistas e também feições violentas. E que a expansão das redes globais e a aceleração da velocidade em diversos circuitos alteram as dimensões relativas dos territórios nacionais. E por fim, aprendemos que com a globalização emergiu a consciência de que fazemos parte de um grande conjunto mundial. E ao mesmo tempo, ficou evidente que a exclusão dos benefícios do progresso é cada vez maior, levando as pessoas a buscar caminhos alternativos. E aí, Joana, você sabe me dizer como é que as novas redes sociais contribuem para redesenhar a face do planeta? E você, João, sabe me dizer qual o alcance das ações dessas redes e como elas desafiam o poder consolidado nos diferentes territórios? E você, sabe responder essa pergunta? A rede de comunicação continua. Agora é com você. Bons estudos. Até a próxima.